A gente vai falar aqui sobre a divindade do Espírito Santo, a partir do teólogo Millard Erickson, tá? Das edições Vida Nova. E eu acredito que, assim, vocês na semana passada acompanharam o Wayne Grudem, né? Agora o Millard Erickson falando algumas coisas. Aqui a gente vai se deter, a gente tinha falado sobre a obra do Espírito Santo. A gente vai tentar falar agora sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Bem, ele bate na tecla, né, em relação à questão da divindade, que há várias referências ao Espírito Santo que são intercambiáveis com referências a Deus. Um exemplo notável é encontrado em Atos 5. Vocês devem lembrar daquela passagem de Ananias e Safira, não sei quantos lembram disso, em que eles, em vez de dizerem o seguinte: olha, a gente está com uma parte aqui, a gente vendeu o nosso terreno por 500 mil reais e a gente quis ficar com 250 mil e a gente está dando 250 de oferta. Mas não, a gente quer ostentar a espiritualidade e a gente faz o quê? Olha, estou colocando aqui tudo que eu consegui no altar do Senhor. E aí Pedro fala assim: gente, vocês não precisavam ter feito isso. Se vocês não tivessem dado, não seria de vocês. Só que vocês não mentiram para uma pessoa comum. Vocês mentiram para Deus. Vocês mentiram para o Espírito Santo. Atos 4, 5. Não, Atos 5. Isso, Atos 5. E aí, pode olhar o versículo 3. É que em vez de eu ler, eu estou parafraseando porque todo mundo aqui conhece, né? Mas aí, se vocês forem lá no versículo 3, a gente observa, né, que ele diz: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Né? Então, a gente pode observar aqui que ele coloca: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, pelo menos no raciocínio de Pedro, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então, só ali acabou, já é uma citação que pelo menos faz uma alegação direta. Uma outra situação, de acordo com a defesa de Millard Erickson, em relação a 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios 6,19, ele usa a linguagem parecida. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É claro que para Paulo, ser habitado pelo Espírito Santo é ser habitado por Deus. Ao igualar a frase santuário de Deus com a frase santuário do Espírito Santo, Paulo deixa claro que o Espírito Santo é Deus. É a defesa do Millard Erickson. Além disso, o Espírito Santo possui atributos ou qualidades de Deus. Um deles é a onisciência. Paulo escreve em 1 Coríntios 2, 10 e 11, né, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Pastor, qual a referência? 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E Jesus promete em João 16,13 que seus seguidores serão guiados a toda a verdade pelo Espírito. O poder do Espírito Santo também recebe tratamento destacado no Novo Testamento em Lucas 1,35, naquele caso da concepção, né, de Maria. As expressões o Espírito Santo e o poder do Altíssimo estão em construção paralela ou sinônima. Então, Lucas 1,35. Paulo reconhecia que as façanhas do seu ministério eram realizadas pelo poder do Espírito Santo,
Romanos 13, 19. E mais, Jesus atribuiu ao Espírito Santo a capacidade de mudar o coração e a personalidade humana. É o Espírito que efetua a convicção do pecado, né? João capítulo 16, versículos 8 a 11. E a regeneração, João capítulo 3, versículos 5 a 8 em nós. Embora esses textos não afirmem especificamente que o Espírito Santo é onipotente, com certeza indica que ele tem poder poder que se pressupõe ser exclusivo de Deus. Então, a gente observa aqui, devem ser embaixadores do rei, porque eu vi os meninos lá embaixo com o uniforme de futebol. Ainda outro atributo do Espírito Santo que o equipara ao Pai e ao Filho é a sua eternidade. Em Hebreus 9,14, disse que ele é o Espírito Santo, por meio de quem Jesus se ofereceu. Somente Deus, no entanto, é eterno. Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12. Sendo temporais todas as criaturas. Assim é necessário que o Espírito Santo seja eterno. Então, lá em Hebreus 9,14, diz que é pelo Espírito eterno que Jesus se oferece. Então, a gente observa que se o Espírito é eterno, então ele tem uma característica exclusiva de Deus. Então, daí assim, por isso que a gente chama essa teologia de teologia sistemática. Por quê? Porque o teólogo sistemático, ele não mastiga dentro de um texto, o que seria a teologia bíblica. Ele mastiga dentro de vários textos, porque se a gente pegar... Já tiveram homilética? Então, por exemplo, a gente tem o sermão temático, textual e expositivo, né? O expositivo é em que você expõe o texto considerando o contexto. O textual é aquele que você fica só no texto, palavra simples, né? E o temático é o que você pega um assunto que de repente não está nem na Bíblia, e aí você pega aquele assunto e pega textos bíblicos que te ajudam dentro daquele assunto. Então a teologia sistemática, opinião minha, tá, gente? Não li isso em lugar nenhum, não. Então é um posicionamento roberlaniano. Então, aí o que acontece? Em relação a isso aqui, a gente observa que a teologia sistemática, daí onde às vezes vem o risco, né? Por quê? Porque a gente tem os temas. Então, em sistemas, a gente faz o quê? A gente pega vários textos, né, de vários lugares para falar sobre aquele assunto, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está falando sobre o Espírito Santo e especificamente nesse ponto que a gente está aqui conversando, ele está pegando a divindade do Espírito Santo. E ele não está num texto só. A gente já foi em Atos, 1 Coríntios, já foi Hebreus, então é mais ou menos assim, para a gente perceber a diferença. Fechando parêntese, voltando para falar de pneumatologia, vamos seguir. Então, além de possuir qualidades divinas, o Espírito Santo realiza certas obras que costumam ser atribuídas a Deus. Ele atuou e continua atuando na criação, tanto em sua origem, como em sua manutenção e direção providencial. O salmista diz o quê? Envias o teu Espírito, ou seja, todas as partes da criação previamente enumeradas, são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. O testemunho bíblico mais abundante acerca do papel do Espírito Santo diz respeito à sua obra espiritual sobre os homens ou dentro deles. Já notamos que Jesus atribui a regeneração ao Espírito Santo, João 3, versículos 5 a 8. Isso é confirmado por Paulo em Tito, capítulo 3, versículo 5. Além disso, o Espírito levantou Cristo da morte e também nos levantará, ou seja, Deus nos ressuscitará por meio do Espírito, Romanos 8, 11. E aí, não sei se vocês lembram,
quando a gente falou aqui sobre dons do Espírito, fruto do Espírito e plenitude do Espírito. Ou seja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o poder da ressurreição, o poder que está em nós. E eu estava até falando isso ontem em nossa igreja, quando a gente batia na tecla, né, de que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é claro que foi uma analogia meio pobre, mas eu fiz uma analogia entre o Espírito Santo e o combustível. E aí eu tinha falado sobre o carro, né? Se o carro está sem combustível, ele não tem como se deslocar de um lugar para outro. Até porque, como automóvel, né, que se move por si mesmo, ele não tem como isso ocorrer. Ele está sem combustível. Mas, aí fazendo uma alusão ao crente, está com o combustível, mas se não liga o carro, não acelera, não passa marcha, não solta o freio de mão, não adianta também estar com combustível. Ele está quase igual o carro que não tem combustível. Então, nós como crentes, recebemos o Espírito. E qual o Espírito? O que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E esse Espírito está em nós com todo o potencial. Tanto que nós bebemos desse Espírito, nós podemos amadurecer o fruto desse Espírito. O fruto desse Espírito pode crescer em nós, de modo a mostrar as qualidades de Jesus. Por quê? Porque nós fomos batizados nesse Espírito e bebemos desse Espírito. Por isso, nós temos o quê? Os dons desse Espírito para se manifestar na vida da gente. E aí, a gente observa aqui que essa ação se deve ao fato de que o mesmo Espírito que atuou em Jesus Cristo, né, é o Espírito que atua em nós. E aí, a concessão das Escrituras é outra obra divina do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente, soprada, né, ou animada por Deus, e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pedro também fala do papel do Espírito na transmissão das Escrituras para nós, mas destaca a influência sobre o autor e não o produto final. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Assim, o Espírito Santo inspirou os escritores e, por meio deles, os escritos. Nossa consideração, ou seja, a consideração de Millard Erickson, né? Eu estou falando nossa aqui de intrusão. E aí nisso, nossa consideração final, defendendo a divindade do Espírito Santo, é a sua associação com o Pai e com o Filho em uma base de aparente igualdade. Um dos indícios mais conhecidos é a fórmula batismal prescrita na Grande Comissão. Ide, portanto, o portanto é por causa do toda autoridade, lembra? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção, Mateus 28, 19. A bênção paulina em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, é outro indício. Assim como 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, em que Paulo, discutindo os dons espirituais, coordena os 3 membros da divindade. Pedro, igualmente, na saudação de sua primeira epístola, coloca os 3 juntos, observando seus respectivos papéis no processo da salvação. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, nós observamos aqui algumas situações relacionadas à divindade do Espírito Santo. Pelo modo que o Espírito é tratado igualitariamente, junto às outras pessoas da Trindade, por ações que são atribuídas ao Espírito Santo, que não seria atribuída a uma outra criatura, por qualidades como a eternidade. Os anjos não são tratados nas Escrituras como eternos. O homem não é tratado nas Escrituras como eterno. A natureza não é tratada como eterna. Tudo é tratado como ser criado. Então, quando fala o Espírito eterno, acende uma luz, né? Então, algumas alegações que ele faz nesse aspecto. Antes da gente encerrar, algum comentário dentro disso? O senhor falou sobre o homem não é eterno, mas o Espírito do homem não é eterno também? Você perguntar agora, pastor. Então, vamos lá. Primeiro que não fui eu quem falou que o homem não é eterno. A Bíblia diz que um momento da história da humanidade, Deus disse o quê? Façamos o homem. Então é bom deixar claro que, né, diz o Senhor e não eu. Então, aí quer dizer, diz o Senhor para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem isso também, porque vocês até viram que há pressupostos divergentes, né? Tem aqueles que defendem que a Bíblia tem aqueles que defendem que a Bíblia contém e tem aqueles que defendem que a Bíblia torna-se, né? Então, mas assim, partindo da posição conservadora, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus diz que houve um momento que Deus disse: façamos o homem. Se houve um momento em que Deus disse: façamos o homem, pressupõe-se que um dia o homem não era. Mas e o A minha julgamento? pergunta não é nem o homem, E o julgamento? é o Espírito. Julgamento é depois. Mas então... A gente está falando de eternidade, então se é eternidade, tem que não ter. Tem que não ter, foi legal. Se a gente está falando de eternidade, a gente precisa ter o quê? Ausência de início e de final. E isso o homem não pode arrogar. O homem tem início e o homem tem final. Por exemplo, a alma pode ser imortal. Imortal significa que não morre. Agora, eterno já significa que não tem nem início. Aí já ficou diferente. Já deu ao homem uma característica que ele não possui, de acordo com as Escrituras. Pastor, a minha dúvida é uma coisa que você acabou de falar agora, que é a respeito do Espírito. O Espírito não é eterno. Aquela passagem que diz assim, e a alma, toda alma que pecar, essa morrerá. Isso. Né? E aquele negócio assim, o pó volta ao pó e o espírito volta. Tá? Sim. Eu sempre, não sei se eu aprendi errado. Que assim, a alma é o sentimento, onde se concentra todo esse sentimento, aquele negócio todo, e essa alma é que vai perecer. Essa alma é que dá vida, né? A alma que é mesmo a minha essência que está aqui dentro, né? E tipo assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então a minha alma é que vai ser julgada e ela que vai estar em sofrimento. Isso. Até aí tá certo, né, pastor? Então, aqui, um exemplo. Porque tanto que a própria palavra alma, ela está no grego como psique, que de onde vem a palavra psicologia. Então, a alma, de acordo com a Bíblia, seria a sede, né, de quem somos, né, a sede das nossas emoções, nossos pensamentos e assim por diante. E aí o Espírito, que é de Deus, não é o Espírito Santo, é o Espírito que é de Deus, volta para Deus. De acordo com, se eu não me engano, Eclesiastes, né, deixa claro que vai chegar uma hora, né, que a matéria vai se desintegrar, voltando, né, para a terra, e o espírito volta para Deus. Daí é importante a gente pensar o seguinte, né, ele volta para Deus
porque ele era eterno, ou ele volta para Deus porque a palavra espírito no hebraico significa vento. Então, exatamente, né? Lembra que Deus sopra e o homem se torna alma vivente? Então, não quer dizer necessariamente que o homem já existia, ou seja, o seu espírito já existia. Tem até uma doutrina chamada, se eu não me engano, acho que é reminiscência das almas, ou traducionismo, agora eu não lembro aqui, em que se acredita que tem até uma certa influência platônica, se a minha memória não me trai, em que a gente chega aqui a esse mundo com algumas cargas anteriores. Só que assim, isso se aproxima mais do kardecismo do que do cristianismo, entendeu? De acordo com o cristianismo, o que acontece? Não há nada, Deus vai e envia, né, uma substância chamada espírito, e aquilo ali faz do ser humano vida. E quando esse espírito vai embora, não há vida. E não necessariamente que assim, existia a Rogéria lá atrás, aí a Rogéria veio aqui, encarnou, quando a Rogéria morre, aí a Rogéria desencarna e volta, entende? Mas assim, é como se fosse assim, olha, assim como Rogéria para existir vai precisar de um corpo, Rogéria vai precisar do espírito, né? Ou seja, o corpo é para ela dialogar com o ambiente material. Sim. O espírito é para, além de ela ter vida, para ela dialogar com a dimensão espiritual. E o psiquismo é quem a Rogéria é para dialogar tanto com o aspecto sensível ou com o aspecto, não sei se eu posso usar essa palavra, extrasensível, né? Então, uma coisa mais ou menos assim. Daí onde tem aquelas situações que não sei o que os psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos, médios, não sei o que cada um diz, mas que tem algumas situações na nossa vida que a gente percebe que a razão não explica direito, né? Tem algumas coisas assim que e essas situações geralmente, independentemente da religião, está associada ao espírito, porque ela não tem muita explicação racional nem biológica, né? Mas agora, não necessariamente pelo fato de existir, de haver uma pré-existência. Entendeu? A minha coisa foi só essa mesmo, de não já existir. Isso eu não tinha não. Mas do espírito mesmo, né? Que volta e me lembra entendeu? Que é diferente do espírito eterno, que é o caso do Espírito Santo. Sim. Em nenhum momento da Bíblia você vê uma alusão à eternidade do espírito humano. É verdade. Então daí onde Millard Erickson ele conclui que o Espírito Santo é Deus, porque é atribuída a ele uma característica que não é atribuída a nada nem a ninguém em toda a Escritura. Fechou a questão da divindade do Espírito, que a gente acabou indo para a antropologia bíblica, né? Mas assim, fechou a parte da divindade do Espírito? Então beleza, vou dar o clique para encerrar, tá legal? Grande abraço.